Olá, eu sou a professora Lilian. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula da disciplina Química Ambiental. A nossa primeira aula prática trata-se da determinação da dureza total da água. Qual será a nossa amostra? A nossa amostra será uma amostra de água de abastecimento, que vocês trarão da casa de vocês. Mas para a realização desse experimento, nós temos que fazer alguns ajustes, como por exemplo, a adição de uma solução tampão, hidróxido de amônio, cloreto de amônio, é essencial para que o processo de complexação de EDTA com cálcio aconteça. O nosso indicador será o negro de heliocromo T, que é um indicador metalocrômico. Mas como determinar, afinal de contas, essa dureza total da água? Eu preciso me lembrar da relação que o número de mols de carbonato de cálcio tem que ser igual ao número de mols de EDTA. Mas por que eu falo de carbonato de cálcio? Porque, na verdade, a água apresenta uma série de cátions dissolvidos na mesma e na forma de cátions multimetálicos. Eu vou determinar o íon cálcio e a dureza total da água é determinada em função da quantidade de carbonato de cálcio presente na mesma. Rearranjando essa equação, por quê? O número de mols de EDTA que multiplica o volume de EDTA, que foi obtido na titulação, sobre o volume de carbonato de cálcio, vai me fornecer a concentração em mol por litro de carbonato de cálcio. Nessa equação, eu conheço a concentração em mol por litro de EDTA, eu conheço o volume de EDTA que foi utilizado na titulação e eu conheço também o volume de carbonato de cálcio, porque é o volume de 50 ml que foi medido antes da titulação se iniciar. Finalizado esse cálculo, eu determino então a concentração em mol por litro de carbonato de cálcio. E eu preciso fazer a conversão da concentração em mol por litro para miligrama por litro, para que vocês comparem com a tabela que vocês têm na aula prática de vocês, para determinar então a dureza dessa água que foi titulada. Ou seja, se essa água tem uma dureza branda, se ela é uma água dura, enfim, baseado nos cálculos que foram realizados, eu consigo achar essa resposta. Mas afinal de contas, que processo é esse que acontece? O que acontece é que os íons cálcio formam um complexo com o heliocromo T, né, que eu vou representar nessa forma, que em pH 10 ele está nessa forma, formando um complexo vermelho vinho, né, em solução aquosa, liberando íons H+ para o meio da titulação, e a formação desse complexo de cálcio com indicador hélio T forma uma constante de formação que eu vou chamar de constante de formação 1. Quando a titulação se inicia, ou seja, quando o EDTA nessa forma estável de EDTA, nesse pH 10, é adicionado à solução e a titulação se inicia, então é a formação desse outro complexo de cálcio com EDTA, que adquire agora uma coloração azul, liberando novamente para o meio o complexo hélio T, negro de heliocromo T, intacto, levando então a uma segunda constante de formação. Observem que a constante de formação 1, ou seja, que leva à formação do complexo de cálcio com indicador, é muito menor do que a constante de formação 2, ou seja, a constante que leva à formação de cálcio com EDTA. Por quê? Porque esse complexo de cálcio com EDTA, ele tem que ser muito mais estável do que o complexo de cálcio com indicador, porque senão essa nossa titulação não teria sentido. Pessoal, então, dando continuidade à aula,
eu vou comentar um pouquinho sobre os procedimentos que a Lilian vai mostrar para vocês. E para iniciar, nós vamos fazer o ambiente da bureta a ser utilizada na titulação. Como a nossa titulação é uma titulação com EDTA, então é o EDTA que é colocado na bureta. Tá? Então no kit de vocês, né, foi pedido uma bureta de 10 e uma de 50 ml. A bureta de 10 é a que vai ser utilizada com EDTA. E o ambiente é o que a Lilian está fazendo agora para mostrar para vocês. Na verdade, vocês já fizeram isso na outra disciplina, é só para lembrar. Né? Então, o ambiente é, na verdade, uma lavagem do material com a própria solução que vai ser utilizada. E para isso, vocês não precisam encher a bureta. Tá? É uma pequena quantidade suficiente para molhar toda a superfície do material. Então, após fazer essa lavagem, a gente descarta, né, aquela solução que foi colocada dentro da bureta, para que, na sequência, a gente possa encher essa bureta com a solução que vai ser efetivamente utilizada. Lembrando sempre, pessoal, que ao encher a bureta, ela não deve conter bolhas. E dependendo, né, da forma como a gente enche, ou se essa bureta tem alguma sujeira, muitas vezes imperceptível ao olho nu, podem aparecer bolhas. Então vocês tiram essas bolhas antes de começar a titulação. Tá? É normal a gente perder um certo tempo ajustando a bureta, todas as condições da bureta. Né? A questão das bolhas, que tem que ser eliminadas, já que a gente vai medir volume e a bolha, ela, né, contribui com o volume da solução que está dentro da bureta. Então é como se a gente gastasse um volume que na verdade não foi gastado. Né? E o outro parâmetro importante é o menisco. Né? Lembrando sempre que a gente tem que acertar o menisco na altura dos olhos. Né? Aqui a bureta já está, né, muito próxima do nível do olho da professora Lilian, mas a gente pode, às vezes, né, tentar se elevar um pouquinho, abaixar um pouquinho, para fazer uma leitura correta desse menisco. Então, pessoal, utilizando o roteiro, né, a primeira etapa seria a padronização da solução de EDTA. Né? A padronização ela serve para a gente garantir a concentração do titulante. Né? Já que é o volume dele que vai nos dizer quanto que tem, né, do analito na solução de amostra. Então, no anexo 1, item 1, diz assim: transferir 5 ml da solução de carbonato de cálcio, aproximadamente 0,01 mol por litro, para um Erlen de 125, com o auxílio de uma pipeta volumétrica. Então, nesse momento, a Lilian está pegando uma pipeta volumétrica, preenchendo, né, com um pouquinho de solução para fazer o ambiente, também nessa vidraria. Tá? E o resíduo dessa limpeza pode ser misturado junto com o resíduo da outra limpeza, do outro ambiente. Outro comentário importante é o seguinte, pessoal, ela está usando uma pipeta volumétrica, tá? Ela não está usando uma pipeta graduada, nem está usando uma proveta. Porque na titulação, como nós trabalhamos com volumes, todos os volumes utilizados, exceto no caso de um tampão, por exemplo, que ele é um volume aproximado só para manter um determinado pH, todos os volumes eles têm que ser muito exatos. Né? Então, o volume do titulante na bureta, o volume da solução que vai ser titulada tem que ser medido ou numa bureta ou numa pipeta volumétrica, que é o que a Lilian está fazendo agora. Então, ela mediu 5 ml numa pipeta volumétrica da solução de carbonato de cálcio, que a gente vai utilizar para a padronização do EDTA. Então,
na verdade, a gente está fazendo como se fosse uma imitação da nossa titulação da amostra, né? Na amostra não é o cálcio que nós vamos titular? Então, aqui é a mesma coisa, só que é um cálcio cuja concentração a gente já conhece, para que a gente possa, então, ter certeza da concentração do titulante para utilizá-lo na titulação da amostra cuja concentração de cálcio é desconhecida. Então, agora ela coloca um pouquinho de água, né? Na apostila aqui, no item 2, está falando adicionar cerca de 50 ml de água destilada ao Erlen. E é realmente, pessoal, uma quantidade aproximada. Vocês podem medir com a própria graduação do Erlenmeyer. Por quê? É só para ajudar na titulação, tá? O volume importante que está no Erlen é o volume que foi medido, né, com a pipeta volumétrica e é o volume que é utilizado nas contas, como a Lilian mostrou para vocês, tá? Então agora, na sequência, a gente precisa colocar o tampão para ajustar o pH do meio. E essa etapa, pessoal, deve ser feita na capela. Então agora a gente vai até a capela do laboratório para fazer a adição da solução tampão. Pessoal, então na capela, vocês já deixem tudo o que vocês vão precisar. Liguem a capela, senão não adianta trabalhar na capela. Esse barulho que vocês estão escutando agora é o barulho da exaustão, né? No caso, é uma capela que ela faz um pouco de barulho, tem capelas mais silenciosas, mas é normal também, tá? E aqui a Lilian está pegando, então, 4 ml numa proveta, porque é uma quantidade mais do que suficiente para ajustar o pH do meio, né? Então, se for 4,1, 3,9 ml, o pH do meio ele não vai ser alterado significativamente, principalmente porque se trata de um tampão, tá? Então, feito a adição do tampão, vocês homogeneizam a solução e podem voltar para a bancada para continuar a titulação. Então, pessoal, feito a adição da solução tampão, nós partimos agora para o item 4, né, no qual a gente pede para acrescentar 15 gotas da solução de negro de heliocromo T ao Erlen, onde já temos a solução de amostra ou, né, do carbonato de cálcio, que vai ser usado agora na padronização. Então, lembrando, né, o heliocromo T é o nosso indicador. Embora ocorra nessa reação uma pequena variação de pH, né, ele não é um indicador de pH, é diferente, por exemplo, do que acontece numa titulação ácido-base, né, que o indicador ele indica uma mudança de pH, que é quando a titulação acontece, né, quando se atinge o ponto de equivalência. Nesse caso é diferente, né? O indicador ele forma um complexo com um elemento de interesse. Então observem a cor, né, vermelho vinho, bem leve, né, mas vermelho vinho, que a Lilian comentou com vocês, né, é a cor do nosso complexo do analito, que é o cálcio, com o indicador. Durante a titulação, o EDTA, né, é como se ele roubasse o cálcio desse complexo e a coloração da solução ela vai mudando, né? É inclusive uma titulação um pouquinho difícil às vezes da gente identificar o ponto final, porque ocorre uma transição de cor. Não é aquela mudança brusca que ocorre, por exemplo, nas titulações ácido-base com fenolftaleína. Aqui a solução ela vai ficando roxa, passa para um azul, né? E no momento do ponto final é aquele azul celeste que a gente vai mostrar para vocês. Então, lembrando aqui na titulação, né, a forma correta de segurar a bureta, né? Por que segura a bureta dessa maneira? Né? Para evitar que a gente quebre a bureta. Né? No momento de fechar a torneirinha,
a gente fecha contra a própria mão. Então a gente não força a bureta. Agora, pessoal, está muito próximo do ponto final e vocês verificam que na verdade já virou e ficou muito clarinho, tá? Então, se acontecer isso, vocês preparem o indicador de novo, porque ele é um pouco instável. Pessoal, então, como eu comentei, a coloração estava muito clara, provavelmente porque o indicador já estava em processo de decomposição, degradação. Então, nós preparamos o indicador na hora, inclusive, o que a gente recomenda para vocês, se tiver algum probleminha no dia, tá, do experimento. E agora, então, a gente vai repetir a titulação para vocês identificarem melhor, né, na verdade, visualizarem melhor essa questão da viragem. Então, a solução fica com uma cor, né, vermelho vinho, que é a cor do complexo do cálcio com o areocromo T. Conforme o EDTA vai sendo adicionado, ele vai reagindo com o cálcio inicialmente complexado, liberando então o areocromo T do complexo, né? E por consequência disso a solução vai mudando de cor. Então, aos poucos, vocês verificam que a solução vai ficando roxa ou violeta, né? Ela passa por um tom de azul. Logo em seguida, vocês vão observar isso, né? Já está ficando, na verdade. E nesse ponto está muito próximo do ponto final, que é um azul celeste, que é aquele azul que é a cor do céu que a gente fala, né? A adição, pessoal, verifiquem que ela é lenta, justamente para a gente interromper a titulação no momento certo e também para que o volume gasto ele seja bem medido, né? Se a gente escoa a bureta muito rápido, o volume ele acaba dando uma alteração na leitura. Então essa é a cor que vocês devem encontrar no ponto final dessa titulação, tá? É um azul celeste. Ele até é um pouquinho parecido com a cor do azul da torneirinha. Na dúvida, vocês podem anotar o volume gasto, colocar mais uma gotinha para tirar a dúvida se já tinha virado ou ainda não. Pessoal, feita então a titulação da padronização do EDTA, a gente pode já dar andamento na titulação da solução de amostra, que na verdade é a água que vocês trouxeram. Então, o ideal seria que tivéssemos uma bureta de 50 ml, mas isso ainda não está disponível nos polos. Então, como é que a gente faz? A gente pipeta com a bureta, né, 25 ml, que é o volume da bureta maior que vocês têm. A Lilian já fez isso, né, e depois vocês preenchem a bureta novamente para medir os outros 25 ml. Tá? Então, aqui a gente simplesmente deixa a solução escoar, né, sem escoar muito rápido, como eu estava comentando, né, não pode ser nem muito devagar, nem muito rápido. E nesse momento, pessoal, vocês têm que parar na graduação de 50, tá? Desculpe, isso, de 25, que é exatamente aqui, onde a Lilian vai parar logo mais. Esse volume restante aqui é o chamado volume morto da bureta, que é um volume que não está computado na graduação da bureta. Então esse volume nunca deve ser utilizado. Um recurso interessante para ter uma maior exatidão na leitura do volume é diminuir
a velocidade do escoamento quando a solução já está chegando próximo do valor a ser medido. Então aqui a Lilian fez um ajuste da altura da bureta para poder fazer uma leitura correta, né, do menisco. E nós então medimos 50 ml da nossa amostra, né, de água para fazer a análise. Então, da mesma forma como a gente fez para a padronização do EDTA, nós precisamos seguir agora o procedimento, né, e fazer toda aquela preparação de colocar o tampão, o indicador, para depois proceder à titulação com EDTA. Então, o tampão, mais uma vez, vai ser colocado na capela. Pessoal, então, dando sequência ao nosso procedimento, nesse momento a gente está no item 5, né, titular com a solução padrão de EDTA anteriormente padronizada. E para isso eu queria lembrá-los de que é necessário preencher a bureta com mais EDTA. Tá? Então, enquanto a Lilian estava fazendo as adições, eu coloquei mais EDTA na bureta, para que a gente comece, né, do zero novamente, né? Então, nesse caso, a gente gasta um volume menor, né? É esperado, né, gastar um volume menor. Então, vocês até adicionem com mais cuidado o EDTA. O ponto final mostra uma cor muito semelhante a da solução padronizada, né, que é o azul celeste, e a leitura, então, deste volume é que vocês vão utilizar para os cálculos, né, da concentração do cálcio na amostra, da dureza da amostra de água. Essa conta, como a Lilian explicou para vocês, ela dá um resultado em mol por litro, mas na tabela do roteiro, nós temos aqui, né, valores de referência em miligramas por litro. Então, vocês têm que fazer essa conversão de unidades. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem esse procedimento. É um procedimento muito realizado em laboratórios de controle de águas, de maneira que com essa análise e as outras que vocês vão fazer na nossa disciplina, vocês vão poder analisar um pouquinho da água de vocês, da água, né, que vocês têm disponível na casa de vocês. Então, muito obrigado e uma boa prática.